Então, gente, hoje eu tô pra falar mal do professor Jubilute, é isso aí. Professor falando mal do outro, que é o professor Cícero reclamando do professor Jubilute. Ele teve agora há pouco tempo aí no programa do Flow, não sei se vocês conhecem, um podcast online aí. Um dos membros foi cancelado, mas tem ainda um cara lá maneiro. O programa trouxe pessoas interessantes e é bem democrático. E trouxe esse professor que falou uma besteira absurda. Eu tô aqui pra falar mal dele aqui. Vamos lá? Então, gente, dentre várias coisas que foram citadas em mais de 3 horas de programa, em um momento ele até falou, não, ó, agora eu vou falar, até o pessoal vai divulgar no sindicato, vai falar mal de mim, exatamente, tô aqui pra falar mal dele. Na verdade, ele queria colocar uma gratificação pro professor com relação a quantificar o aprendizado de um aluno, ou seja, se o aluno foi bem na prova, o professor ganha um cadinho a mais, ou seja, ver a qualidade do professor pelo aprendizado do aluno. A princípio, isso parece ser uma boa ideia. Se você olhar, pô, se o aluno aprendeu, o professor é bom, né? A qualidade do cara é boa. Só que a gente tem vários fatores, né? Isso eu até comentei quando eu vi um vídeo do TikTok, né? Que eu vi esse primeira situação num vídeo do TikTok, vi aquele corte ali, achei esquisito, achei estranho, tava esquisito esse troço aí, eu fui ver o vídeo completo. Não cheguei a ver as 3 horas, mas eu vi uma boa parte daquela região em que ele comenta, né? Tanto um pouco antes do comentário quanto um pouco depois. Então deu pra ver bastante o contexto ali da história. Ver que realmente ele foi... Não vou dizer que é infeliz, porque eu não sei qual foi a intenção dele. Ele parecia ter bastante propriedade no que ele estava dizendo. Por isso que eu digo com bastante propriedade também que faz um tempo que ele não vai pra sala de aula. Que hoje em dia aluno nem sempre quer ajudar o professor. Se ele sabe que aquela prova, aquela avaliação que ele está fazendo vai ajudar o professor... ele vai querer ir mal, porque não vai querer ajudar. Por mais que ele goste do professor, sempre vai ter um grupo de pessoas que não querem aprender, não vão com a cara de algum professor. Como assim na vida, né? Normal da gente. Acontece de alguém que não vai com a cara da gente, por mais que a gente tenta ajudar, participar e fazer. Simplesmente não vai com a cara. Então vai acabar prejudicando. Aqui no Rio, no município do Rio, acontece dessa forma. Existe esse tipo de avaliação com relação ao aprendizado do aluno. Um colega meu trabalha no município do Rio, ele contou essa história aí. O aluno, é professor? Pô, vamos usando essa prova aí. Vou chutar tudo, vou chutar o balde desse trem aí. Então, acontece essa situação. Não só pela questão do aluno não ir com a cara do professor, a gente tem uma pancada de variantes. Por exemplo, a situação em que o aluno, principalmente em escola pública, né, a gente tem a possibilidade de algum aluno não ter tido nos anos anteriores. Uma disciplina de química, onde você tem praticamente uma escada, né, o conteúdo anterior é pré-requisito para poder o aluno entender. É tanto que quando tem início do ano, eu peço para o aluno, gente, evita de faltar o máximo possível, que a aula que você faltar, na aula seguinte você vai estar um pouquinho perdido. E se o cara perde 2 anos, por exemplo, chega no 3º ano, posso ser o melhor professor do mundo, dificilmente você vai conseguir suprir 2 anos em um ano só. Não tem como, porque ainda você tem que dar a matéria do ano. E é difícil. Então, seriam formas. Isso daí é normal no ensino público, é complicado. Não é questão do Estado, não é culpa de muita gente. É complicado. Tem vários fatores que eu teria que fazer um vídeo inteiro para explicar isso. Não é culpa do governador, da escola, da direção, do professor. E, além do que, hoje a gente tem um problema social muito grande com relação a gente ter alunos que têm que ajudar a manter a receita da casa. Olha só. Aí o cara tá preocupado em trabalho, o cara tá preocupado com fome, preocupado se vai ajudar os pais a pagar a conta de alguma coisa e ainda tem que aprender. É diferente provavelmente da época que ele dava aula que o aluno só tinha preocupação de aprender. E isso também lembra outro problema cultural que tem crescido cada vez mais, né? A aversão a aprender. Isso daí não vai me dar dinheiro. Para que eu vou querer saber de trigonometria? Onde eu vou usar isso na vida? Essa frase é a melhor que eu escuto bastante. Ô professor, aonde que eu vou aprender essa química orgânica aí? Vou usar onde isso daí? Aonde que você vai me ajudar em alguma coisa? É sempre isso daí. É complicado, porque teoricamente o conteúdo da educação básica é algo que qualquer ser humano deveria ter na cabeça para poder não falar que a Terra é plana, né? Vamos dizer assim. E viver de modo geral, né? Não ser enganado ou ludibriado. Então é bem complicado.
Essa questão do aluno querer aprender não é só questão do professor ser excelente, né? Que nem ele fala lá. Ah, eu sempre quis ser o melhor professor para poder ganhar compatível, ser o melhor profissional. Concordo que a gente tem que tentar, né, ser o melhor profissional possível na área da gente, para buscar reconhecimento e coisas do gênero. Mas a vida não são flores, a vida não é sempre justa, né? Não é porque é o melhor que vai receber mais. Às vezes o cara tem alguns conhecimentos aí a mais, além de que você que se esforçou um pouquinho mais, e acaba ganhando mais dinheiro. Ou o cara deu sorte, ou tinha um certo preparo ou conhecimento e acabou ganhando mais. Não quer dizer que você é o melhor profissional que vai ganhar mais. Então isso é complicado. Mas voltando para a questão do aluno, o aluno não é métrica para professor. Isso não serve. Não tem cabimento nenhum. Se você não entendeu até agora... Reveja o vídeo, eu tô brincando. Mas, de modo geral, a gente tem essa situação. Ah, mas isso daí são casos... Não é exceção. Infelizmente, hoje é a regra. O aluno, ele luta para aprender e muitas vezes ele não está muito afim. A gente tem que lutar para ele querer aprender. Então, é difícil. Então, não é só questão de qualidade, né? E muitas vezes ele fala, não, é porque tem muito professor que é ruim, por isso que a culpa é da educação. O cara não se esforça, o cara tá fazendo outra coisa durante a aula e não sei o quê. Sim, como qualquer profissão. Se você não é professor e está assistindo esse vídeo, você deve saber que do teu lado tem algum profissional que não se esforça, não trabalha, não faz direito à sua função. Mas isso é comum em qualquer profissão, entendeu? E isso automaticamente acaba acontecendo. Infelizmente, né? Nem todo mundo quer trabalhar, vamos dizer assim, mesmo trabalhando. Se esforçar e tentar dar o seu melhor. E nem sempre isso é reconhecido. Como ele até próprio mesmo falou no vídeo. A profissão é ruim, ela não é remunerada, ela não tem estímulos e quem é bom não vai querer estar lá. Exatamente, eles não selecionam talentos bons, né? Afinal, a profissão não é bem remunerada e a gente também não tem um suporte bom, né? Que aí gera também a culpa da educação não estar em 100% legal. Não só a questão dos outros profissionais não ajudarem, porque também não tem suporte. Se você for olhar a direção da tua escola, for o professor e conversar com a direção, você vai ver que são requisitos que eles pedem a mais que não tem lógica e não tem sentido deles como cumprirem aquilo dali em um tempo hábil. Muitas coisas são enviadas para a escola para ser resolvido para ontem, basicamente. É complicado. Outra situação que a gente vai ver, a questão da educação, muitas vezes eles selecionam coisas não pelos profissionais da educação, e sim por um engravatado que está na sala de ar-condicionado, né? O estereótipo aí do engravatado na sala do ar-condicionado, que não entende nada do que está acontecendo ali, e acaba mandando mais, selecionando mais coisas do que realmente quem está ali no dia a dia, na batalha, né? Que entende um pouco mais. Isso é um reflexo do novo ensino médio, né? Que surgiram essas matérias aí que teoricamente era para estimular o aluno a querer aprender, né, da vontade, na verdade está esticando o aluno embora, está aumentando a evasão, na verdade, isso no novo ensino médio. E também estimulando mais ainda o professor a querer trabalhar. Eles até comentam isso também no podcast com relação a essa situação, né, das matérias novas, que o professor tem dificuldades, às vezes ele está muito ali no lugar de conforto, mas muitas vezes não é isso. Entendeu? Não é só questão de lugar de conforto, é necessidade daquela disciplina. Tem coisas que são bem surreais. Se vocês pesquisarem um pouco mais, eu teria que fazer um vídeo completo só sobre esse novo ensino médio e os horrores que tem nele. É bem complicado. Então, em resumo, é esse o problema dele. Ele fala uma questão de uma métrica que não tem lógica para você avaliar um professor. Você concorda? Você vai perguntar, você concorda em um professor ser avaliado? Sim, só que tem que achar uma métrica interessante para avaliar o desempenho do profissional. Vai fazer uma aula teste? O cara vai se preparar. Se o cara for bom, realmente ele vai aparecer ali com uma aula interessante. Não vai ser a aula padrão dele, afinal a gente não tem como fazer 100% das aulas aquela aula mágica, né? Que o Batman aparece subindo num Velociraptor, tocando um gaita e chupando cana ao mesmo tempo. Não tem como. São 200 dias letivos. Uma hora a aula vai estar um pouquinho mais xoxa. E também o conteúdo pede, né, algo mais sério. Nem sempre dá para brincar com tudo. É complicado. Apesar que de eu ter reclamado tanto desse cara, muitas coisas eu concordo com o que ele disse no vídeo, no podcast, que eu acho que não faz sentido eu estar falando em vídeo, final, só concordar. Já tá ok, assistam lá, quem estiver achar interessante. Mas essa questão da métrica do aluno
para avaliar o professor, por mais que faça sentido na cabeça, num raciocínio mais simplório, não tem lógica. Senão tem 200 mil variantes para efetivamente aquele aprendizado estar na cabeça do aluno. Não só a aula ser maravilhosa, estrondosamente linda e bela e atraente. Show? Afinal, durante todos esses anos aí, muitas vezes alunos gostam de mim e outros não. E é a mesma aula, apesar de eu evoluir, né? Cada ano a gente tentar melhorar. Mas é aquele lance. Não tem como agradar todo mundo, né? Então, é complicado. Valeu e um abraço.